O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido no dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continuamos com a leitura aqui do Evangelho de São Lucas, que apresenta mais um embate entre os fariseus e Jesus Cristo. Nós sabemos que os fariseus, eles procuravam não a verdade, eles procuravam um motivo para condenar Jesus. Então, quando você já traz a condenação no seu coração, você procura apenas agora o crime, porque a condenação já aconteceu. Então eles traziam esse ódio contra Jesus. E a questão agora é com relação ao sábado, porque os fariseus, eles tinham uma compreensão muito estreita do sábado. Imagine que eles tinham um número determinado de passos que poderiam ser dados no sábado. Se excedesse, já teria contraído, feito o trabalho que teria desrespeitado aquele mandamento de guardar o sábado. Então era algo muito estrito, muito sufocante. E Jesus, ele compreende que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas na origem, o que significa de verdade o sábado para o judeu? Se nós pegarmos o catecismo da Igreja Católica, lá no artigo 3º, quando fala do terceiro mandamento, que para nós cristãos é guardar domingos e festas de guarda, mas que no decálogo estava guardar o sábado. Pois bem, então vocês podem pegar o catecismo depois em casa, a partir do número 2168, até o número 2188. São apenas 20 números. São 3 folhas. Algo curtinho. Mas que vale a pena, não apenas essas 3 folhas, mas vale a pena você conhecer a sua doutrina, a doutrina da igreja. Conhecer o catecismo da Igreja Católica. Pois bem, no número 2168, nós encontramos aqui que o significado do sábado para o judeu, né, o propósito dele, era fazer memória da criação. Isto é, da mesma maneira que Deus descansou no 7º dia, o homem também deve descansar. Isto é, o homem deve imitar Deus, inclusive no seu descanso. Então Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O homem também deve no 7º dia fazer o seu repouso. Então era uma memória e uma ação de graças por toda a obra da criação. Deveria ser um dia feliz, em que eu recordo a bondade de Deus. Depois, quando Deus, por meio de Moisés, retira o povo do Egito, o sábado, ele adquire mais um outro significado.
Isto é, ele é o dia em que eu recordo que Deus, com mão forte e braço estendido, retirou o povo da escravidão. Catecismo número 2170. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Recorda-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Então Deus agora acrescenta, isto é, eu te libertei, e é por isso que deves guardar o dia de sábado, que é um dia então agora que adquire este outro significado de recordar a aliança com Deus. Aquela aliança inquebrantável, indestrutível. Era com este espírito que o judeu guardava o sábado. E termina então aqui o catecismo, no número 2171. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra da criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Pois bem, vem então os cristãos e dão um outro significado. Os cristãos não guardam mais o sábado, mas o domingo. Pode ver que no dia de Páscoa nós cantamos como antífona do Salmo e várias vezes durante não só a oitava de Páscoa, mas também durante todo o tempo pascal. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Agora é o domingo, o dia da recriação. O sábado era o dia da primeira criação. O domingo é o dia em que Jesus faz novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Não é assim que nós encontramos lá no livro do Apocalipse? Pois bem, Jesus então, com a sua paixão, morte e ressurreição, ele recria todas as coisas. O domingo agora, o primeiro dia da semana, agora é o dia da recriação. Nós então guardamos o domingo, recordando que Deus fez novas todas as coisas. Mas não só. O sábado tinha também um significado da libertação do Egito. O domingo é a libertação do pecado. O sábado recordava a libertação física. O domingo recorda a libertação espiritual. É a minha aliança com Deus. Enquanto o sábado recordava aquela aliança com Deus, porque Deus libertou da escravidão material, o domingo recorda a minha aliança com Deus pela sua libertação espiritual. Percebe aqui, meus irmãos, como é profundo o significado do domingo. Não é apenas o dia em que nós vamos à missa, mas por que é que nós vamos à missa no domingo? Não é apenas o dia em que eu sou chamado a rezar mais, a dedicar com mais alegria aquele dia a Deus. Dias todos que pertencem a Deus, mas o domingo de uma maneira especial, que é o dia do Senhor, Dies Domini, dia do Senhor. Então não é apenas o dia da missa. Sim, a missa é o ápice, é o ponto mais alto, mas é o dia em que eu rezo um pouco mais, em que eu me encontro com mais generosidade com Deus, já que é um dia reservado para Ele, não é um dia em que normalmente nós iremos trabalhar. É o dia do Senhor, é o dia também em que eu vou descansar um pouco mais, é um dia em que eu irei visitar os meus familiares, é um dia em que eu irei visitar os doentes, fazer caridade, fazer com mais intensidade aquilo que agrada a Deus. Mas vamos lá. O catecismo aqui no número 2174 vai dizer
que Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, citando Marcos, capítulo 16, versículo 2. Então, a recriação e a libertação acontecem porque Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Jesus não ressuscita no sábado. Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. E nós poderíamos aqui encontrar tantas outras passagens que se referem a este mesmo evento. Mateus capítulo 28, versículo 1, está aqui no catecismo. Lucas capítulo 24, versículo 1, e João capítulo 20, versículo 1. Jesus que ressuscita no primeiro dia da semana. E os cristãos que a partir disso e por causa disso, sempre guardaram o primeiro dia da semana. Cristão nunca guardou o sábado. Os apóstolos não guardavam o sábado. Eles iam aos sábados à sinagoga para o quê? Para de alguma maneira ganhar pessoas para Cristo. Mas o dia do cristão era o domingo. Então não tem fundamento nenhum de quem queira defender que os cristãos guardam o sábado, porque o dia dos cristãos é o domingo. Era aquele dia, por exemplo, quando São Paulo vai fazer aquela coleta para os cristãos de Jerusalém. O que é que ele diz? Que se faça a coleta no primeiro dia da semana, porque é claro, no primeiro dia da semana, os cristãos estão reunidos. A coleta pode ser abundante e generosa para os cristãos que estão em Jerusalém. O Espírito Santo desce em Pentecostes no domingo. É no domingo que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. É no domingo também que São Paulo, numa pregação cumprida, faz o homem dormir, cair da janela e morrer. Estão achando que São Paulo pregava curto? Mas São Paulo ressuscitou, né? Então ninguém durma não. Então, foi no domingo, no primeiro dia da semana. São Justino, imagine, estou falando aqui, século II, ali por volta do ano 150. São Justino, ele escreve: reunimos-nos todos no dia do sol. Sunday, né? Domingo. É o primeiro dia da semana. Ele está falando aqui para os pagãos, defendendo a fé cristã, que era caluniada, que diziam horrores a respeito dos cristãos, e o que eles faziam quando se reuniam. Então São Justino vai dizer: nós nos reunimos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Então ele está explicando, o nosso dia é o primeiro dia após o sábado dos judeus, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então está claro, século II, ano 150. Um pouquinho antes até, Santo Inácio de Antioquia, ali por volta do ano 105, mais cedo ainda, iniciozinho do século II. Ano 105, Santo Inácio vai dizer, Santo Inácio de Antioquia: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, está falando aqui dos judeus, que viviam segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. Então está claro, para Santo Inácio de Antioquia. Eu até ontem citava Santo Inácio de Antioquia, né? Que caminhava, estava sendo levado para Roma para ser comido pelas feras. E ele dizia, um rio borbulhante, uma fonte borbulhante, né? que borbulha, que brota de mim, dizendo: vem para o Pai. Pronto, é este bispo que está dizendo isso no início do século II. Porque sempre foi claro. No número 2176,
Continua o catecismo. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem. Isto é, qual é a prescrição moral inscrita no coração do homem? Todos nós trazemos esta consciência de que devemos prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o sinal do seu benefício universal para com os homens. Então não tem isso, essa história de, eu rezo em casa. Sim, reza em casa. Mas que uma coisa não exclua a outra. É necessário que nós cristãos tenhamos um dia para prestar um culto exterior, visível, público e regular. E é de um modo especialíssimo, é o domingo, o dia principal dos cristãos, que deve ser celebrado com toda a solenidade. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. 2177. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Repito, para que fique claro, para vocês que estão aqui, para vocês que acompanham, para que fique clara a relevância do domingo, que não é um dia qualquer, é o dia por excelência. Ah, padre, mas eu não posso, ao invés de ir à missa no domingo, eu ir à missa na quarta-feira? Você pode ir à missa na quarta-feira, mas a missa da quarta-feira não substitui a missa dominical. A missa dominical, mas padre, mas a missa do sábado à noite, a missa do sábado à noite é apenas a extensão desta mesma missa dominical. Lembremos que para o judeu, ele sempre contava o dia a partir do aparecimento da lua no dia anterior. Então, levando-se em consideração isso, e para que os fiéis todos possam participar da missa dominical, a igreja estende este dia. Mas nós estamos vivendo o dia do Senhor. Então, repito, número 2177. O domingo é o dia em que, por tradição apostólica, não é invenção nossa, por tradição apostólica, os apóstolos isso viviam, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal. Deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Continua o catecismo. No número 2178, ele cita aqui a carta aos Hebreus, que diz assim, que o autor diz, não deixemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer, procuremos animar-nos sempre, nada de abandonar as nossas assembleias. Ah, padre, mas eu ando tão desanimado, mas meu santinho, mesmo desanimado, você vem à missa. Porque do ânimo depende a nossa participação numa festa. Ah, eu não estou animado, eu não vou para aquela festa. Ah, eu não estou animado, eu não vou ao cinema. Ah, eu estou sem ânimo, eu não vou para o shopping. Ok. Não está animado? Não vá para o shopping. Não está animado? Não vá para a festa. Não está animado? Não faça aquele seu lazer. Mas a missa não é algo corriqueiro e banal. Não é algo criado por mim. É o santo sacrifício. Quer dizer, no domingo, de uma maneira especial, acontece o santo sacrifício da minha salvação e da salvação do mundo inteiro. Como é que eu posso me esquivar? Como é que eu posso não participar com um coração cheio de gratidão, mesmo que cansado, mesmo que meio desanimado, mas eu estou ali, porque é o meu culto público, visível, regular. É ali onde nós estamos reunidos, professando a nossa fé. Então nós somos chamados a, conhecendo melhor,
participar com mais piedade até. Piedade que não depende dos nossos sentimentos. Mas que você participa dizendo, Senhor, eu te agradeço. Porque neste dia, tu recriaste todas as coisas. Neste dia, Senhor, tu ressuscitaste. Libertando-me de Satanás. Libertando-me do pecado. E dando-me uma vida nova. Abrindo para mim as portas do céu. Como não ter tempo para guardar no dia do Senhor a Santa Missa, que é o que existe de mais elevado. Então, para que possa justificar a minha ausência na Santa Missa, tem que ser algo muito sério. Uma doença, não é apenas uma dor de cabeça, uma doença, ou o cuidado de um bebê, uma mãe que acabou de dar à luz, e ela está naqueles primeiros dias. Então, é compreensível que ela fique ali cuidando do seu bebê. Ou uma outra, o cuidado de um doente. Sim, isso justifica. Mas se não for isso, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aí São João Crisóstomo, ele faz uma afirmação, porque já na época dele, existia aquela ideia de que eu posso rezar em casa. Isso aqui não é novo não, né? A preguiça é um pecado antigo. E querer dar um migué em Deus já é algo antigo. Ah, não, mas eu rezo em casa. São João Crisóstomo vai dizer, não podes rezar em casa como na igreja. Mais claro do que isso, impossível, né? Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Ali há algo a mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, a oração dos presbíteros e a Eucaristia, que eu não tenho como receber se eu não estiver presente na Santa Missa. Ah, padre, mas se eu não for comungar, ver por ver, eu posso ver até mesmo pela televisão. Nem de longe é a mesma coisa. Nem de longe é a mesma coisa. Então, a missa pela televisão é para aqueles que não podem sair de casa, que estão doentes, naqueles casos que eu citei. Então, é compreensível. Senão, nós vamos à missa, porque é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aos domingos, número 2180. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. Então está claro aqui. Nós poderíamos aqui citar, fazer várias outras referências em que se mostra que existe esta obrigação. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Isto é, se você, por preguiça, sem um motivo grave, faltou à missa, você cometeu um pecado mortal, você, por exemplo, estará impossibilitado de receber a Eucaristia. E lembremos-nos, meus santos, imagine perder-se por toda a eternidade, ir ao inferno, ir para o inferno por toda a eternidade, porque, por preguiça, você faltou à missa. Ah, padre, sim, porque e se você morrer? Quem foi que disse que você é senhor da sua vida? Isto é, nós sempre pressupomos, ah, não, mas eu terei tempo de me confessar. Ah, não, mas eu vou me arrepender. E quem garante que depois daquele pecado, estou citando este pecado, mas se aplica a todos os outros. Quem garante que ao cometer deliberadamente um pecado, que você vai se arrepender de verdade dele? Se você está cometendo deliberadamente, você coloca malícia em tudo isso. Não é apenas fraqueza, mas existe malícia. Então quem garante que você vai se arrepender
para poder de fato se confessar. E quem garante que você vai ter tempo de se confessar, mesmo que você procure, que você tenha intenção de se confessar? Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir a nosso Senhor a graça de participarmos com mais devoção, de levarmos essa mensagem para outras pessoas, isto é, de falar para as pessoas a respeito da beleza do domingo, do significado do domingo, da importância do domingo, sem brigar com ninguém, mas de pregar o Evangelho, de falar, olha, nós cristãos católicos guardamos o domingo com muita alegria. Vamos lá, você é católico, há quanto tempo você não vai à missa? Uma pergunta retórica, ninguém levante a mão. Quem aqui, neste último mês, primeiro, quem aqui conhece pessoas que não vão à missa aos domingos, católicos que não vão à missa aos domingos? Se eu pedisse que levantasse a mão, acredito que muitos aqui conhecem. E aí eu pergunto, e quem aqui, neste último mês, estamos agora no mês de setembro, quem durante o mês de agosto convidou alguém para ir à missa? Se preocupou com o bem espiritual daquela pessoa. Desejou a salvação dela como deseja a sua própria. Precisamos ter caridade, meus irmãos. Porque será que estamos com um coração parecido com o de Jesus, quando eu sei que alguém está em situação de pecado, afastado de Deus, e eu nem sequer me preocupo com aquela pessoa, mas quando passo por ela digo, bom dia, quer dizer, pura formalidade, né? Porque não é bom dia, é um péssimo dia, aquela pessoa está no caminho do pecado. Então ter esse zelo, este cuidado, esta caridade de querer ganhar o maior número de pessoas para Cristo, e não tenhamos dúvidas que muitas vezes o caminho é trazer essa pessoa para viver o domingo de uma maneira especial, participando do santo sacrifício do altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.